Vamos lá, pessoal. Então vamos hoje resolver uma questão de pilha um pouco diferente da pilha de Daniel, no caso, que é onde eu tenho dois eletrodos. Então, olha só esse esquema. Vou dar um zoom aqui na figura para a gente tentar entender bem. Então, nós temos de um lado um eletrodo, que ele é sólido, né, que é essa parte aqui, que a questão falou que é o alumínio. Tem também que na solução tem o íon de alumínio. Do outro lado, a gente tem uma solução que eu tenho H+, e que o gás que está saindo aqui, que na verdade esse desenho está errado, o gás ele está saindo aqui, ó, saindo. O gás que está saindo é o nosso H2. Então nós temos esses componentes. A questão também nos informa a DDP, que é 1,66 volts, que é a diferença de potencial. Isso aqui significa que é o nosso ΔE. E mais o que? Diz que no eletrodo 1 acontece a oxidação e no eletrodo 2 a redução. Então veja bem, então o item A pergunta assim: a semi-reação de oxidação. Então vamos entender. Então a gente tem essas duas informações aqui no primeiro recipiente. Vamos analisar o número de oxidação. Aqui é 0 e aqui é mais 3. Então o que houve daqui para cá? Um aumento no número da oxidação. Então quer dizer que aqui houve uma oxidação. E como que a gente escreve a reação de oxidação? Al produz Al3 mais 3 elétrons. Esse 3 elétrons veio justamente daqui, ó, porque para ele ficar com a carga positiva 3 ou uma carga positiva 3, né, ele teve que perder 3 elétrons. E quando esse íon ganha 3 elétrons, ele zera. Então quer dizer que ao perder 3 elétrons, ele se torna um íon com carga 3+. Então isso aqui acontece no nosso eletrodo 1. Eletrodo 1. E veja bem, então o que é que está acontecendo no eletrodo 1? Está acontecendo a oxidação. De quem? Do alumínio. Então o alumínio é o nosso agente redutor. Porque ao perder 3 elétrons, esses elétrons vão para onde? Para o outro recipiente onde eu tenho H+. E vai fazer esse H+, o quê? Reduzir. Então ele é o nosso agente redutor. Ótimo, excelente. Então, só mais uma informação, só lembrando que a oxidação acontece no ânodo e que o ânodo é identificado como polo negativo. Quando, né? Para pilhas. Agora vamos analisar o outro recipiente. O outro recipiente a gente tem um H+, e tem como produto H2. Então, avaliando as cargas, aqui ó, eu tenho mais um e aqui foi para 0. Então aconteceu o quê? Uma redução.
Então, a redução, como é que a gente escreve a redução? Vamos lá, escrever aqui embaixo. Então é assim, H mais ganha um elétron e fica H. Só que não existe molécula de gás hidrogênio representada por H. A que existe é H2. Então, nesse caso, a gente vai colocar 2 aqui. Mas a gente sabe que cada H precisa receber um elétron. Então, no caso, o que é que eu tenho que fazer? Colocar um 2 aqui para balancear. Ficar 2H desse lado e 2H desse lado. E colocar um 2 aqui. E aí, no final das contas, vai ficar 2H mais 2 elétrons, produzindo H2. Aí sim a gente tem a nossa semi-reação de redução. Agora vamos escrever aqui embaixo de forma organizada. Então a gente tem o Al produzindo Al3 mais 3 elétrons. E nós temos também 2H mais 2 elétrons, produzindo H2. É importante perceber que quando a questão pede para fazer a equação global, o aluno só deve fazer o somatório das semi-reações quando os elétrons estiverem em quantidades iguais e lados opostos em relação à setinha. Então, a seta é essa, eles estão em lados opostos. Aí sim poderia fazer, mas nesse caso eu ainda não posso somar. Então, eu tenho que trabalhar nessas equações primeiro. Então, em cima eu vou multiplicar por 2, e embaixo eu vou multiplicar por 3. Então, vai resultar em 2Al produzindo 2Al3 mais 6 elétrons. E embaixo ficará 6H mais 6 elétrons, produzindo 3H2. Aí agora que as quantidades são iguais, eu posso cancelar eles, ou eliminá-los, excluí-los. Então a nossa equação global, como que a gente deve escrever? Os reagentes mais os produtos. É assim. E aí o aluno pode perguntar, mas professor, na questão não pedi a equação global, pedi a representação oficial da pilha, ou pedi a representação da pilha segundo a IUPAC. Como que eu devo escrever? Então a gente tem que escrever segundo esse esqueminha que a gente montou aqui, ó. Então como é que é a representação da IUPAC? Então IUPAC. Então você tem que ter noção que é o seguinte: você tem uma parte do lado esquerdo, que é a reação que acontece no ânodo, barrinha, barrinha, que significa ponte salina. E aqui você tem a reação que acontece onde? No cátodo. Então, por isso que temos que observar o quê? As semi-reações. Então, como que devemos escrever? Aí vamos lá. Qual é a reação que acontece no ânodo? É Al, forma o quê? Al3+. É isso que acontece aqui em cima. Aqui em cima é isso que acontece.
Aí eu coloco a barrinha da ponte salina e agora vamos para o cátodo. O H+ produz H2. Então, essa aqui é a representação da pilha segundo a IUPAC, ou representação oficial. Então, observem bem. Aqui é 0, foi para mais 3. Então, oxidou. Mais 1 foi para 0. Reduziu. Então, quer dizer que aqui isso ocorre no cátodo, isso ocorre no ânodo. Então, uma questão poderia simplesmente pedir a representação oficial ou da IUPAC. E a nossa resposta será justamente o que eu escrevi aqui. Ótimo. Aí, pela figura, a figura dá que a DDP da questão é isso aqui, ó, 1,66. E sabe-se que o potencial de redução do H é igual a 0 volts do H, ou seja, isso aqui, ó, para isso é igual a 0. E a questão pede para calcular, ó, no item D, para o alumínio. Então, esse potencial aqui, que eu vou chamar de X, e é para o alumínio, que sofre o quê? Oxidação. Então, só lembrando, quem sofre redução tem um potencial de redução, por exemplo, o H, maior que o potencial de redução do alumínio. Porque quem tem o maior potencial reduz e quem tem o menor potencial oxida. Isso a gente sabe. E a gente sabe que a diferença do maior menos a diferença do menor tem que dar a nossa DDP, que é igual ao nosso delta E. Então, aqui eu sei que é 0, aqui vai ser um X que eu falei, e aqui vai ser 1,66. Então, dessa forma, eu descubro o quê? Que o potencial de redução padrão do alumínio é o quê? Menos, por causa desse, menos 1,66, assim. Então, se formos escrever o potencial do H, que é 0, e o alumínio, e observarmos os dois, quem tem o maior potencial de redução? O H. Por isso que ele, acontece o que com ele? Ele é 2, que foi o que aconteceu. E quem tem o menor potencial? O alumínio. Por isso que ele oxida. Faz todo sentido. Então, se faz sentido, quer dizer que a nossa resposta está correta. Excelente. Agora vamos avaliar um item aqui que eu pulei, que é o seguinte item. No eletrodo 2, o pH aumenta ou diminui? Então vamos avaliar isso. Então olha só, no eletrodo 2 acontece essa reação aqui, ó. Vou escrever aqui embaixo para entender melhor. Então eu tenho um H, 2H+, ganha 2 elétrons e produz H2. Então observe bem, o reagente dessa reação é H+. Então quer dizer que esse H+, a concentração do H+, ao longo do tempo está diminuindo, porque ele é um reagente e ele está sendo consumido. Se ele está sendo consumido, o meio está ficando sem H+. E o que é um ácido? Ácido é uma substância, segundo Arrhenius, que em água libera H+,
mais um ânion. Então, a presença de H+ em um meio resulta em um ácido. Só que à medida que o H+ vai diminuindo, aquele meio vai deixando de ser ácido. Ele vai se tornando, ele vai tendendo a ser o quê? Neutro com o tempo. Então, o que acontece? Se observarmos bem, olha a escala aqui, ó, de pH. 0, por aqui é 7 e aqui 14. Então, olha o que é que acontece. Estava num pH por aqui, por exemplo, ácido, porque tinha muito H+. Só que com o tempo o H+ foi o quê? Diminuindo. Então, olha o que aconteceu com o pH. O pH foi aumentando até ficar o quê? Neutro. Aí a pergunta é justamente sobre isso. Quer saber o que acontece com o pH quando há uma variação da concentração do H+ da solução? Então, olha o que acontece. À medida que o H+ diminui, o pH aumenta, porque ele vai deixando de ser ácido para se tornar neutro. Então, a partir do momento que todo o H+ for consumido, a solução deixará de ser ácida e será neutra. Então, com isso, respondemos todos os itens da nossa questão. Vamos lá, colocar para quebrar nessa prova.